Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Perdi minha amiga para uma seita com promessas de riqueza. Vamos ao relato. Minha história é difícil de acreditar, mas eu sei o que vivi e que foi real. Convivi com o mal e percebi o quão poderoso ele é e o quanto pode se aproveitar das almas fracas. Muitas vezes, quando temos problemas ou nos sentimos mal emocionalmente, nossa vibração baixa, e é aí que o mal se aproxima de nós para brincar com nossas mentes. Bem, tudo aconteceu quando eu estava no ensino médio e tinha muitos problemas familiares. Meus pais estavam prestes a se divorciar e nenhum dos dois me dava atenção. Eu tinha 16 anos e minha vida parecia tão triste e sem sentido que muitas vezes eu não queria estar aqui. Minha mãe bebia todos os dias e não sabia em que mundo vivia. Ela sempre repetia o quão horrível tinha sido sua infância e todos os traumas que o passado lhe causara. Meu pai quase nunca chegava em casa, pois saía com seus amigos ou com alguma mulher. Então, eu tinha que me virar sozinha. De manhã, eu preparava meu café e ia para a escola. À tarde, quando voltava, comia o que podia e me trancava no meu quarto até o dia seguinte. Muitas vezes minha mãe gritava que, por minha culpa, a vida dela tinha sido arruinada. Um dia ela tentou me bater, por isso o melhor era ignorá-la e me trancar para ouvir música ou fazer minha lição de casa. Eu mal podia esperar para completar 18 anos, arrumar um trabalho e alugar um quarto mesmo que fosse pequeno. Pelo menos não teria que aguentar aquele inferno. Na escola, eu não tinha amigos e, sinceramente, não tinha vontade de falar com ninguém. Minha vida era uma pura solidão. Talvez meus colegas pensassem que eu era estranha por causa das roupas que eu usava, ou porque não gostava de conversar com ninguém. Foi só quando começou o terceiro semestre que uma garota nova entrou na sala. Maria. No primeiro dia desse semestre, sentei como sempre lá atrás junto à parede e coloquei os fones de ouvido enquanto não começava a aula. Esse era o meu costume. Ficava olhando os alunos da minha sala conversando e rindo. Sinceramente, era deprimente. Eu sempre dizia que não me interessava ter amigos. Mas no fundo, eu sentia que isso era triste. Ninguém falava comigo. Era como se eu fosse invisível. Mas esse dia foi diferente, pois justo ao meu lado Maria se sentou com um sorriso e me cumprimentou. Me disse algo, mas não ouvi por causa dos fones. Quando retirei, ela se apresentou e perguntou meu nome. Me chamo Glória. Ela me perguntou por que eu estava tão sozinha. Eu disse que, na verdade, não era uma pessoa muito sociável e que preferia ficar sozinha. Ela me contou que se sentia igual, que não gostava de gente falsa, mas que desde que me viu, percebeu que eu era diferente dos outros. E foi por isso que ela tinha se aproximado. Exatamente nesse momento, o professor chegou e nos concentramos na aula. Depois, no recreio, passamos o tempo juntas. Foi muito estranho para mim encontrar alguém que tinha notado minha existência e que não me achava esquisita como todo mundo. Maria e eu conversamos sobre nossas vidas e, sinceramente, eu me senti feliz. Nos entendíamos muito bem. Era como se já nos conhecêssemos e, a partir daquele momento, nos tornamos inseparáveis. Saíamos nos fins de semana à tarde para esquecer nossos problemas. E finalmente eu soube como era estar fora do meu quarto, aproveitando o ar livre e uma boa companhia. Em uma dessas ocasiões, ela me contou que seus pais haviam se divorciado anos atrás
e que sabia o quanto devia ser difícil para mim passar por isso também. Ela também confessou que tinha muitos problemas com vícios, porque sofria de depressão e ansiedade, e que a única coisa que queria era ser feliz e ajudar sua mãe, que já estava há meses sem trabalho. Porque, na verdade, com a escola era complicado e havia dias em que ela nem queria sair da cama. Por isso também não tinha dinheiro. Elas só sobreviviam com o pouco que o pai dava. Sinceramente, eu me sentia muito mal pela minha nova amiga, porque mesmo eu vivendo situações difíceis, me doía vê-la tão mal. Sempre tentava motivá-la e ajudá-la no que podia. Ela também me ouvia e me dava conselhos sobre minha vida. Mesmo que não pudesse me ajudar muito, só o fato de estar comigo e me escutar já era mais do que suficiente. A vida na escola melhorou muito graças à presença dela. Mas depois de algumas semanas, tudo mudou e se tornou um pesadelo. Tudo começou em um sábado à tarde, quando fomos ao parque depois da aula para tomar um sorvete. Ela me disse que tinha uma notícia incrível. Me contou que havia conhecido uma mulher em uma festa na noite anterior. A verdade é que eu não fiquei feliz ao ouvir isso, porque odiava que ela fosse a essas festas. Era pura perdição, e eu não queria mais isso para minha melhor amiga. Não quis incomodá-la com os meus comentários sobre o que eu achava dessas festas e pedi que me contasse o que havia acontecido e quem era essa mulher. Maria me disse que a mulher era muito estranha. Seus braços estavam cheios de cortes finos. Seus olhos pareciam sem vida. Ela tinha tatuagens por todo o corpo e era muito magra. Maria me explicou que, aos poucos, foi criando confiança nela. E os drinks com álcool também ajudaram para que contasse seus problemas. A mulher então disse que tinha a solução, que podia ajudá-la a ser mais feliz e conseguir todo o dinheiro que quisesse. Disse para Maria ir no domingo, às 18 horas, no endereço que havia anotado em um papel. Maria me pediu para acompanhá-la e disse que, com certeza, poderiam me ajudar também, porque aquela mulher parecia muito segura de si e tinha gastado muito dinheiro naquela noite. Inclusive, bancou tudo para Maria. Eu não estava tão convencida disso. Soava suspeito. Eu já tinha visto muitos casos em que garotas eram atraídas assim. Comentei isso com ela, mas ela insistiu, dizendo que era a única chance que tinha de ter uma vida melhor e que talvez até eu pudesse ser ajudada. Naquela idade, eu não enxergava os perigos reais da vida e acabei aceitando. Afinal, nada poderia ser pior do que a existência que eu já levava. Naquela tarde, conversamos muito e eu pedi que ela, por favor, parasse com o álcool e as substâncias que faziam mal, porque senão não haveria como ajudá-la e que isso não aconteceria em um passo de mágica. Ela também precisava se esforçar. Maria me olhou fixamente e sorriu. Disse que tentaria por mim, por sua única e melhor amiga. No domingo, nos encontramos na frente da minha casa. Caminhamos conversando e, naquele momento, eu percebi que nossas conversas sempre giravam em torno de problemas. Ao chegar no local, vimos que o lugar parecia abandonado. A enorme porta de madeira estava coberta de palavras de baixo calão e desenhos estranhos. Batemos e um jovem de aparência cansada, mas com um sorriso largo, nos atendeu. Ele nos convidou a entrar. Dentro havia várias pessoas, todas jovens como nós. Os organizadores do evento eram mais velhos, com olhares estranhos, vestidos de preto. Uma mesa grande formada por várias menores ocupava o centro, cercada de cadeiras. Nos pediram para sentar, serviram uma comida deliciosa,
conversaram conosco sobre nossos problemas e, ao final, nos abraçaram com intensidade. Sinceramente, eu me senti em casa. Algo dentro de mim dizia que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no lugar certo. Mas, ao mesmo tempo, o clima era pesado, como se eu estivesse em um filme de terror. Só que, naquele momento, eu não ligava. O calor humano daqueles abraços e os sorrisos genuínos me faziam acreditar que talvez aquilo realmente pudesse me ajudar. As luzes estavam baixas e uma música suave tocava ao fundo. Mesmo assim, algo me incomodava, uma sensação vaga de perigo que eu tentava ignorar. Maria, por outro lado, estava encantada, não parava de sorrir e conversar com as pessoas que se aproximavam. Até que, um momento depois, um dos anfitriões pegou um microfone, agradeceu a todos por estarem ali, colocou uma máscara de coelho e começou a falar. O nosso Senhor está muito feliz por ter tanta gente em sua casa. Em breve todos vocês entenderão o verdadeiro motivo de estarem aqui. Ao ouvir aquilo, senti um medo intenso. Olhei para Maria, mas ela não parecia compartilhar minha inquietação. Continuava sorrindo. O homem de máscara prosseguiu. Vocês estão prestes a testemunhar algo especial, algo que mudará suas vidas para sempre. Sua voz ficou grave e o ambiente, que antes parecia acolhedor, tornou-se opressivo. De repente, as luzes se apagaram. A sala mergulhou em uma escuridão quase total, interrompida apenas pelo tremular de algumas velas. E então, ele começou a nos dizer para pensarmos em tudo o que nos machucava e no que queríamos eliminar de nossas vidas. Aos poucos, as lembranças da minha mãe bêbada gritando pela casa e a ausência do meu pai passaram pela minha mente. As lágrimas escorreram dos meus olhos. Era estranho. Eu me sentia hipnotizada. Não entendia o que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas? Ou o que aquele homem queria dizer? De repente, todos os adultos saíram usando máscaras de animais distorcidas e ensanguentadas. Eles explicaram que eram um grupo que servia ao demônio e que, em agradecimento, ele os havia transformado em bruxos. Por tudo o que fizeram por ele, foram recompensados com grandes fortunas e uma paz imensa. Apertei a mão de Maria com força ao ouvir aquilo. Ela me olhou confusa e sussurrou. Vamos só ouvir. Os supostos bruxos pegaram o que parecia ser um gato preto morto e serviram seu sangue em pequenos copos, bebendo felizes depois de um brinde. A proposta deles era que nós entrássemos na seita para deixar nossos problemas para trás. O primeiro passo era levar uma oferenda ao demônio. Poderia ser matar um animal de estimação, seu ou de alguém para provar nosso compromisso. Se seguíssemos todos os passos, poderíamos ter fortuna e até nos tornar bruxos como eles. O medo tomou conta de mim. Eu não queria mais estar naquele lugar horrível. Meu avô, que descansa em paz, sempre me dizia: Deus perdoa, mas o demônio não. E que uma vez dentro daquele mundo, não havia volta. O homem da máscara anunciou que quem entregasse a oferenda oficialmente pertenceria ao grupo. E seguindo os próximos passos, teria tudo o que desejasse. Agarrei a mão de Maria e saímos dali. Isso é loucura, nunca mais voltamos lá. Prefiro lidar com meus problemas a vida toda do que entrar numa seita de bruxos. Mas ao contrário do que eu esperava, ela respondeu: Eu quero fazer isso. Eu estou cansada da minha vida. Quero dinheiro para ajudar minha mãe.
Coloquei as mãos na cabeça tentando entender. Ela não podia entrar numa seita que adorava o demônio. Nada de bom sairia dali. Mesmo conhecendo ela há pouco tempo, eu a amava. Ela era minha única amiga. Pedi que não fizesse aquilo, que acharíamos outra solução. Mas ela ficou em silêncio o caminho todo e não quis mais falar no assunto nos dias seguintes. Eu não conseguia tirar da cabeça o que aconteceu naquele domingo. Até que, numa noite quente, enquanto ouvia música, ouvi pedras batendo na minha janela. Era Maria. Deixei ela entrar no meu quarto. Ela estava nervosa e pálida. Está tudo bem? Ela balançou a cabeça. Não. E então me contou que horas antes tinha ido levar o sacrifício, naquela casa de loucos. Invadiu a casa do vizinho quando ele não estava, roubou o coelho dele e o matou. Os bruxos ficaram felizes e fizeram um ritual com ela, onde teve que beber o sangue do animal, para o demônio ver seu compromisso. Estou com medo, ela disse tremendo. Eles me avisaram que agora não há mais volta. Já não podia se libertar. E somente tinha duas opções. A primeira, levar o sangue de um recém-nascido e ganhar todos os benefícios que quisesse. 2. Se recusasse, um dos bruxos viria buscar um membro da sua família para roubar sua alma e usá-la como tributo. 3. Também avisaram que se tentasse fugir, a alma que levariam seria a dela. Ela chorava enquanto me contava, desesperada sem saber o que fazer. Eu disse para ela continuar indo às reuniões enquanto a gente pensava em um jeito de parar tudo aquilo. Não sei se por estar perto dela ou por ter pisado naquele lugar, comecei a ter crises de epilepsia e às vezes via sangue escorrer do chão. Tinha pesadelos e meu cabelo caía muito. Não contei para ninguém. Não tinha em quem confiar. Meus pais nunca foram uma opção. Nas últimas vezes que vi Maria, ela estava irreconhecível. As unhas roídas até o sangue. Olheiras profundas, um olhar vazio como se estivesse se apagando. Pesquisei e sugeri irmos a uma bruxa de verdade para ajudá-la. Ela aceitou. Não queria machucar um bebê, nem que levassem a alma dela ou da família. Contou que já tinha visto coisas horríveis naquele lugar. Pessoas se contorcendo no ar sem serem tocadas. Gente levitando. Jovens sendo torturados por tentar enganar com sangue de animais. Pois os satanistas sempre sabiam diferenciar se era sangue humano ou de animais. Combinamos de ir no dia seguinte. Cheguei antes e a bruxa me limpou com fumaça e ervas. Passou um ovo no meu corpo e me deu um chá horrível. Saí para esperar Maria chegar, mas ela nunca apareceu. Esperei 1 hora, fui até a casa dela e a mãe disse que ela tinha saído horas antes. Corri para a casa dos bruxos, mas estava vazia. Todos tinham sumido. Voltei para casa e, esperando que Maria aparecesse, mal consegui dormir. No dia seguinte, nada, a mãe dela não tinha notícias. Ela não voltou. Minhas crises pioraram, as visões também. Meus pais nem notavam, estavam sempre bêbados, afundados nos próprios problemas. Até que uma tarde decidi procurar outra bruxa. Talvez ela pudesse me ajudar. Contei à bruxa tudo o que havia acontecido com Maria e como a situação só piorou depois que nos envolvemos com aquelas pessoas. Ela me olhou fixamente, o rosto sério e preocupado. O mal foi liberado naquele lugar, por aqueles bruxos, explicou-me. Quando se cruzam certos limites, como Maria cruzou, as consequências não são só espirituais. Colocam a vida em risco. Ela realizou um ritual intenso usando velas negras e recitando palavras que eu não entendia.
Enquanto isso, eu tremia de medo. No final, a bruxa me avisou com voz grave: afaste-se de tudo relacionado a essas pessoas e, sob nenhuma circunstância, tente contatá-las novamente. Disse que meus pesadelos e ataques parariam, mas fez um alerta: não tente entrar em contato com sua amiga. Ela já não está mais neste plano terreno. Não conseguia acreditar no que ouvia. Senti raiva e uma tristeza profunda. Maria só queria ser feliz e aqueles bruxos se aproveitaram de sua vulnerabilidade para destruí-la. Nos dias seguintes, me senti perdida. O peso da culpa me esmagava. Será que eu poderia ter feito mais por ela? O medo e a solidão me acompanhavam a cada dia. Até que, semanas depois, veio a notícia. Ao voltar da escola, vi várias viaturas em frente à casa de Maria. Corri, com o coração na garganta, e meus piores temores se confirmaram. Encontraram Maria em um beco, inconsciente, com marcas estranhas no corpo, como se tivesse sido vítima de um ritual. Levaram-na ao hospital, mas já era tarde. Os médicos não entendiam o que havia acontecido. Sua mãe estava despedaçada. Tentei consolá-la, mas nenhuma palavra aliviava aquele sofrimento. Sabia que o que aconteceu com Maria ia além da compreensão da medicina ou da polícia. As consequências de seu pacto com a seita a aprenderam em um lugar sombrio, de onde talvez nunca escapasse. Depois disso, me afastei de tudo relacionado àquilo, como a bruxa havia aconselhado. Ela estava certa. Brincamos com forças que não entendíamos. E o preço foi alto demais. Nunca mais vi Maria. Sua alma está perdida em um lugar frio e escuro, enganada pela promessa de uma vida melhor. Ela apostou tudo naquela última carta e perdeu. Até hoje rezo por ela. Peço que sua alma seja perdoada. Já se passou muito tempo, mas a saudade não passa. Às vezes me pego imaginando como seria se ela ainda estivesse aqui, se tivesse encontrado um caminho diferente. Mas isso eu nunca saberei, porque a bruxaria e o mal a levaram para sempre. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.